tivemos boas palavras. Eu acho que se eu falar só um pouquinho até meia-noite, já ajuda, não é? Bastante. Bem, eu quero ler com vocês em São João capítulo 8, versículo 56. São João 8, 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Grande e excelso Deus, nós dependemos de Ti e reconhecemos que o que o Senhor tem dado é muito grande para gente tão pequena. Mas o Senhor é tão grande que pode entrar nos pequenos e falar Sua palavra e fazer-nos desejar as coisas do Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade da vida que o Senhor nos dá. Enquanto meditamos em Sua palavra, que o Senhor possa mover no nosso interior para sermos melhores cristãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A importância deste dia. Bem, antes de a gente meditar, vamos aproveitar e apresentar uma criança, a mãe, a irmã Karina Vieira Santos, o pai, acho que não está presente, é o Roberto Zanivan Neto, e a criança é a Isabela dos Santos Neto. Vamos ficar de pé? Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Bom, a irmã Karina, ela é uma ouvinte da internet e ela tem crido, ela já cria na mensagem do profeta antes, estava parada e depois começou a ouvir a terceira etapa. Então isso moveu o coração dela e ela veio para estar conosco, para viver entre nós, na nossa mesma terra, na nossa família. Certo? Esta é a família Brana que está de braços abertos para receber as pessoas. Nós não tentamos converter as pessoas. As pessoas ouvem a mensagem, se convertem, muda de pensamento, muda de direção e vem para a palavra. Estamos agradecidos. Ela trouxe a menina para ser apresentada, que ainda não foi apresentada, a criança, e nós vamos colocá-la diante de Deus. Amém?
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos cumprindo a sua palavra. Esta mãe trouxe esta criança. Como eles traziam os meninos para o Senhor abençoar. Está muito longe de nós sermos como o Senhor. Mas estamos aqui para cumprir sua palavra. Isabela, eu te abençoo. Em nome de seus pais, sê tu uma bênção, com saúde, força e vigor. E se este mundo der tempo, que você viva e faça uma opção de fé para servir ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. É um prazer receber a irmã conosco. Amém? Deus abençoe. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Quem sabe o esposo dela está ouvindo em casa, né? Meu abraço a você, Roberto Zanivan Neto. A sua esposa tem escolhido um bom caminho. Caminho onde se ouve palavras, não que destrói os lares, mas que constrói. Ouve mensagem que faz a esposa amar mais o marido, o marido amar mais a esposa. Aqui é um local próprio para a família, para criar família, para ouvir conselhos, mesmo simples. Não são coisas sofisticadas, conselhos difíceis. Não, conselhos simples da palavra para poder servir a Deus. Amém? Muito bom. Todos nós estamos satisfeitos de ter nossa família aqui. Então, é uma coisa muito boa. Até eu trouxe parte da minha família também. Muito bom. E esta mensagem nos dá cada dia mais segurança. Nós não somos nada, mas a mensagem é tudo. É tudo que você precisa. E você não está precisando de pulos e gritos. Se precisar, você vai ficar aqui com necessidade. A gente está precisando daquele amor pela palavra e ver a revelação de Deus fluir dentro de nós. Ver esta mensagem ser manifestada em fé, que ninguém consegue tirar ela de nós. Quanto mais você sair daqui. Tem alguém que diz, foi embora porque não era dos nossos, diz a Bíblia, né? Mas também não é tanto assim. Eles muitas vezes vão embora porque eles nunca estiveram aqui. Eles vão embora porque nunca conseguiram adaptar-se aos conselhos desta família, do pai de família. Eles nunca conseguiram. Eu acho que cada um de nós que cremos, falamos em João, falamos em Brana, falamos que o Cordeiro saiu do trono, pregamos que Deus tem um novo nome, não temos dificuldade. Quando você vê as pessoas com dificuldade, elas ainda não misturaram com esta família. Esta família que é clara, ela fala das coisas que o mundo não fala, que o mundo não vê, que o mundo não sabe, porque este é o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo, nos dias de Jesus, ele avisou que ele ia fazer coisas que Jesus não podia fazer. Então, você vê bem o Espírito Santo fazendo grandes coisas nos dias do profeta, mas não podia fazer o que nós estamos fazendo hoje. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus, trazendo para nós uma luz maior. Lutero teve uma luz acima da católica,
Wesley teve uma luz acima de Lutero. Pentecostais tiveram uma luz acima de Wesley. Branham, como Elias, teve uma luz acima dos pentecostais. Branham, como o sétimo anjo, teve uma luz acima de Elias. Se você ver isto claramente na Bíblia, porque Elias veio restaurar, mas o sétimo anjo veio revelar o que estava escondido por esses milhares de anos. Ele veio e revelou. E o problema é que a gente crê nisso. A gente crê nestas coisas. E estamos tão certos que Deus está operando através destas coisas neste dia. Irmão Branham fala deste dia. Eu tenho apenas um pedacinho do parágrafo, que já foi pregado, mas eu quero falar só um pouquinho nisso daqui. 208, 209, Cristo, mistério de Deus revelado. Deus está se dando a conhecer. Não devemos andar fazendo conversos ao cristianismo por meio do governo, da força, da exigência, de demonstrações, até de milagres. Não, mas pela revelação. A revelação está acima de tudo. Se o povo soubesse que a revelação está acima de tudo, tanto acima que Jesus não podia falar disso daqui. Que Branham falou de uma parte e não pôde falar disso daqui. Deus diz para ele: não diga a ninguém. Isto é a revelação. É tão grande que luteranos não puderam crer, wesleyanianos não puderam crer, pentecostais não creem. O povo da mensagem não está conseguindo crer nisto. Revelação. A importância que tem o nosso dia. O nosso dia é o dia da revelação. Revelar aquilo que Branham não pôde revelar no seu dia. Porque o que Branham revelou no seu dia, o povo do seu dia não ficou sabendo daquela revelação. Por isso, hoje nós temos um trabalho a fazer. E reconhecemos, esse é o meu dia. Você vem aqui, você está crendo numa coisa diferente, não porque nós queremos ser diferentes, é porque isso daqui é o nosso dia. Eu não quero que me misturar com o dia ou os dias anteriores. Todos eles foram bons, mas eu estou preocupado com o meu dia. Você deve estar preocupado hoje com o seu dia. O que Deus prometeu fazer para nós hoje. O que Deus prometeu dar para nós hoje. Olha, Jesus rejeitado no seu dia, e ele disse para aquele povo: Abraão viu o meu dia. Eu estou com vocês, e vocês não alegram, não dão importância a esse dia. Abraão viu o meu dia, esse dia que eu estou com vocês, pregando, falando com vocês. Abraão viu, e sabe o que aconteceu com Abraão? Ele alegrou-se. E eles disseram: tu não tem nem 50 anos, como disse que Abraão viu o seu dia? Eles não podiam crer, de maneira alguma, que esse Deus é o mesmo dos dias de Abraão. E se você souber, Branham é o mesmo dos dias de Abraão. É o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em cada feita que ele manifesta, ele tem uma fisionomia. E as pessoas o rejeitam, porque todos esperam numa fisionomia de sucesso de ontem. Mas Deus vem numa fisionomia de rejeitação de hoje. Ele não vem com aquela fisionomia que você vai bater palma. Se Jesus viesse, Jesus hoje mostrasse os cravos para o povo, a fronte, o lado furado, poderia até mover eles. Mas eu gosto de William Branham. William Branham disse: se ele viesse desse jeito, eu não creria nele. Que crença que a gente tem é diferente mesmo. Eu não estou querendo ver um Jesus com marca nas mãos.
Não estou querendo ver um Jesus com a coroa, sinais de espinho na cabeça. Não estou querendo ver um Jesus com um sinal de lança romana no seu coração. Deus tem outra fisionomia. Aí tiraram a foto de Brana em 1950. Era a fisionomia de Deus naquele dia. Abraão viu o meu dia. Agora, se eu falar para você, Brana viu o meu dia. Brana falou disso. Mas Abraão viu o dia de Jesus. Jesus viu o dia de Brana. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, ele viu o dia. Vai ter um homem, vai crer em mim que vai revolucionar. Vai fazer coisa maior do que eu. Ele viu o dia de Brana. Brana olhou e diz assim, terá um homem, ele será um estranho. E se for para ser um homem, ele ainda diz assim, será alguém depois de mim. É difícil as pessoas verem isso, né? Que o William Branham falou, será alguém depois de mim. Toda a vida eu preguei, não tem ninguém depois de Branham. Agora eu caí. Tem hora que você prega, e você pensa que você está na unção total. E ela está falha ainda. Ela não está completa. Então, teria que ter uma mensagem após Branham. E está na Bíblia, nem eu sabia. Você também não sabia. Quantos anos nós ficamos juntos aqui? 10 anos, sem saber. Pregando, dando o que tinha. E não sabia. E nós estávamos tendo um dia que o William Branham tinha vontade de ter um dia como este. Porque o irmão Branham, no 6º selo, e em perguntas e respostas sobre os selos, ele estava desejando ter um homem, que alguém visse aquele dia dele, alguém visse o que estava acontecendo naquela semana. Ele disse, mas se aparecer esse alguém, não o rejeite. Ele sabia que tinha que aparecer um. E o que esse um tem que fazer? Falar o que foi o dia de Branham. O que Branham não podia falar no seu dia, porque Deus o proibiu de falar daquele dia. Então tinha que ter um. Eu sou agradecido por nós termos um ministério que pode fazer isso. Não é só eu. Não, isso daí é Deus operando em mim e em você. É Deus nos dando a oportunidade de ver a importância do tempo que a gente vive, não de olhar para trás, não de olhar para frente, mas de ver o dia que a gente vive. Que tem hora que a gente olha para frente, será maravilhoso, rápido. Olha para trás, oh, o que sofreram estes homens que vieram aí atrás. Quanta luta eles tiveram. E esquece de ver o seu dia. A importância não está no ontem, não está no amanhã. A importância está hoje. É você ver o seu dia. Você saber que ninguém crê nisso e você crê. Você diz, Senhor, mas isso aqui é muito grande para mim. Como o Rogério disse, até o título de evangelista é grande. E você olha, isso é muito grande, essa mensagem é muito grande para mim, mas eu estou vendo esse dia, não tem jeito de eu deixar de ver isso, não importa o que os outros falam, quanto mais os outros falam, mais eu vejo, quanto mais eles dizem que isso é do diabo, mais eu vejo Deus. E por que eles não podem ver esse dia? Porque foram cegos. Eles estão na era de Laodiceia, cegos, nus, infelizes e não sabem, dentro da mensagem. Quando o irmão Branham veio e pregou, esses cegos, nus, infelizes e não sabem, estavam dentro dos pentecostais. Mas quando João vem pregar, cego, nu, infeliz, que é o desgraçado infeliz, está dentro da mensagem. Eles não podem ver. Como comprar colírio? Eles não têm necessidade de colírio.
Eles acham que estão enxergando. E você pensa que os católicos não veem que eles estão enxergando? Os católicos veem, os protestantes veem que eles estão enxergando. Eles estão enxergando para trás. Os wesleyanos veem que eles estão enxergando. Os adventistas veem que eles estão enxergando. Tudo lá atrás. E até o que vem de uma pregadora aí, e eles dão tanta ênfase naquele dia, enquanto Deus está num outro dia aqui, que eles não percebem. Eles falam tanto, ovacionam o dia de Moisés, enquanto Cristo veio e ele era o sábado. Você já viu que Jesus pregou de tudo? Mas por que Jesus não mandou nós guardar sábado? E falou que não podia adulterar. Ele falou que só de olhar para uma mulher já cometeria adultério. Por que ele não falou, guarda o sábado? Porque era o dia dele. Aquele era o dia de Jesus, o sábado. O sábado era Jesus. Ele tinha ensinado no Velho Testamento, santificado seja o teu sábado. Mas quando ele veio aqui, ele não disse, não repetiu esta oração como Moisés ensinou lá atrás. Ele disse, santificado seja o teu nome. O sábado agora chamava Jesus. Santificado seja o teu nome. E eles não puderam aceitar aquela mensagem naquele dia. Eles continuam sabatistas até hoje. Nem Jesus falou sobre isso, porque Jesus era o descanso. Moisés mandou vocês guardar um dia, mas Jesus era o dia. E dizer, eu posso te dar descanso para as vossas almas. E quem cria em Moisés, você acha que queria o descanso de Jesus? Não queria. Eles queriam o descanso de Moisés, eles queriam 24 horas de descanso, e Jesus veio mostrar para eles, 24 horas não vale não, aquilo foi uma sombra que meu pai deu para vocês no Velho Testamento. Eu sou o descanso, eu sou o sábado, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele estava dando um descanso, sábado. O sábado era um homem, o sábado era o dia, era um homem chamado Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, como você queira. Era o sábado, era um homem. Alguém diz, mas por que você coloca um monte de nome desse? É porque hoje nós temos capacidade para memorizar que não tinha o português no tempo de Jesus. Como é que chama Jesus? Agora o outro tropeça e diz, vou para o nome hebraico. Por que Deus não mostrou essas coisas? Porque durante todos esses 2 milênios que o povo rejeitou a mensagem no Calvário, que eram os judeus, rejeitou a mensagem do Calvário, Deus nem trabalhou com os judeus. Deus passou a trabalhar com os gentios. No dia de Pentecoste, ele já começou a trabalhar com os gentios. É só ler capítulo 2 de Atos que você vai ver Deus trabalhando, mesmo no dia em Jerusalém. Esse é meu dia. E eles não podiam de maneira alguma receber aquele dia pessoa, aquele dia homem. Eles queriam o dia sábado, 24 horas. E 24 horas tinha se tornado carne. O que eles guardavam no Velho Testamento, agora eles tinham que guardá-lo na alma. Eu vim dar descanso para a sua alma. Eu já dei descanso para o seu físico em tipos, todos esses milênios. Mas agora vim dar descanso para a sua alma. Era como dizer, aceita, veja o meu dia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus viu o dia de Brana, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus viu esse dia, o dia do 7º anjo, que revelaria o mistério de Deus. E Brana viu
o nosso dia. Quando eles estão no dia de Pedro, eles querem Jesus. Mas agora não é Jesus mais, filho, agora é Pedro. O dia de Pentecostes, Jesus deixou uma mensagem com um homem que dava para qualquer um de nós tropeçar. Se você tomar o histórico de Pedro, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse homem é forte. A natureza dele é de amargar. Quando estavam todos reunidos, perto da crucificação do Mestre, ele diz: eu não conheço ele. Não, nunca o vi. Dormiu com o homem, comeu com o homem. Você vê o histórico deles, ele diz: como que eu vou crer num homem desse? E Jesus falou: é você mesmo que eu quero, tropeço. Você vai pastorear minhas ovelhas. Com o histórico desse. No seu passado, num ministério perto de Jesus, com Jesus. E Jesus colocou aquele homem. Meus irmãos, eles já estavam cansados de ver homens em 4 gerações perfeitas. E era pregador, mas não tinha revelação. Aí Deus pegou um que já é pedra. Este aqui é uma revelação. Ele é uma rocha. O nome dele já está apontando para o que vai fazer. Mas o currículo dele não era bom. Você aceitaria ele como pastor? Pergunta para um pentecostal: se Pedro estivesse pregando hoje, você aceitaria Pedro como pastor? Batizando em nome de Jesus Cristo? Falando para as mulheres vestir decentemente? Falar para a mulher do seu dia vestir como Sara, de 2000 anos atrás? Você aceitaria Pedro? É difícil. Mas Deus coloca sempre esses homens assim, para mostrar que tem uma mensagem naquele dia, e era com Pedro. Depois Deus trouxe Branham nos Estados Unidos, para mostrar para nós que ele tinha uma mensagem com um homem só, que era William Branham. Mas quem viveu nos dias de Branham pensava em Jesus. Eles queriam Jesus, mas agora não era Jesus. Agora era Branham. Agora é o dia. Não adianta você querer o dia anterior, quando Deus já te deu o dia que você vive. Eu estou satisfeito com o dia que eu vivo. Hoje, meus irmãos, para encerrar, é muito simplesinho isso. Hoje, meus irmãos, quantos de nós não queremos o dia de Branham? Mas se nós procuramos Deus, orarmos a Ele, diz: Senhor, manda o dia de Branham para nós. Ele já foi. É passado. O que o Senhor tem para nós? O dia de João. Senhor, eu tenho escutado um boato desse negócio por aí. Está saindo por todo lado que existe esse tal de João. Mas não estou muito certo que isso é verdade não, Senhor. Não vai dar para me dobrar. Ele diz: ó, porque não tem mais dia de Jesus, já foi. Dia de Pedro também acabou. Dia de Branham também terminou. Você está vivendo no dia. A importância é o dia que você vive. Depois que você morre, não adianta vela branca, vela preta, vela amarela. Aí vamos fazer oração para quem já morreu incrédulo. Não. É bom o dia da vida, quando você está respirando e respira a mensagem do dia. Diz: Senhor, obrigado pela mensagem que o Senhor deu para nós hoje. A mensagem de João. Alguém diz: eu quero a mensagem de Branham. Deus diz: não tem. Diz: como é que você pode pregar isso? Eu quero a mensagem de Branham. Ele diz:
Foi ontem. E ontem eu disse para ele não falar para vocês. Eu tenho uma mensagem hoje. Eu tenho um dia importante para vocês hoje. Mas não é Brana. Eu disse, não, então eu não quero. Se não é Brana, eu não quero. Os judeus diziam, se não é Moisés, nós não queremos. Mas tinha um dia, Jesus. Era aquele dia. Eles não quiseram. Não quiseram. Você não pensa que esse povo da mensagem vai aceitar o nosso dia. Meus irmãos, esse dia é nosso. Isso daqui é nosso, a importância para nós que esse dia, dia da palavra, dia de Apocalipse 10, 8 a 11, dias de João, é nosso. É nosso, é para nós viver e dar importância, valor a esse dia. Não deixa os outros te levar. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, eu estou falando assim porque o Espírito Santo mandou eu falar. Eles nem sabem o que é o Espírito Santo, meus irmãos. Eu ia pregar sobre isso. Eles nem sabem o que é o Espírito Santo. Porque Jesus falou que o Espírito Santo ia vir, mas eles tinham que crer. Era no homem que o Espírito Santo estava. Não era crer direto no Espírito Santo. Não, eles tinham que crer no homem que o Espírito Santo estava usando. Ah, mas ele disse que é o Espírito Santo. Mas agora tem um Pedro falando. Esse era o dia do Espírito Santo. Aquele era o dia. E o irmão Brana chegou ao ponto de clarear para nós de que o dia verdadeiro do Espírito Santo foi no ministério do sétimo anjo. Ele diz, claro, é aquele dia. Era o dia do sétimo anjo, era o dia do Espírito Santo. Se você notar, o Espírito Santo, o Pai gerando o Filho. Onde estava o Espírito Santo? No Filho, Jesus. Agora o Filho dizendo que o Espírito Santo, que é o Pai, seria derramado outra vez. Onde o Espírito Santo estava? 50 dias depois ele foi derramado, que era o Pentecostes. Pedro, outra vez. Irmão, não adianta nós pensar que era aquele grupo. Naquele grupo tinha um líder, aquele grupo tinha um homem, aquele grupo tinha uma mensagem, e aquela mensagem era para um homem que tinha um mau currículo. E Deus usou, foi ele, e eles tinham que crer. Como aceitar o Espírito Santo num homem daquele? Há tempo atrás, quando eu vi essa mensagem, e eu vi também o nome hebraico, e alguém no encontro do Centro-Oeste diz, como que você vai crer num homem desse? Há pouco tempo ele estava falando que Deus tinha um nome hebraico. Isso aí é muito bom. Eu tinha que aprender aquilo, eu nunca soube. Depois, há 20 anos, eu estou pregando aqui, estou mais claro. É quase 30 anos que eu estou pregando com clareza, desde 1995 para cá. Que eu estou pregando com clareza, porque veio um nome hebraico exatamente nesse tempo final, agora despertado para o povo, Bíblia hebraica. Não adianta nada, nós não somos hebraicos. Não adianta você vir com o nome hebraico. O próprio Deus, que tem um nome hebraico, parou de usar o seu nome aquele dia no Calvário, quando ele foi rejeitado. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Atos já foi escrito por um gentio. Lucas era um grego, era gentio, e ele foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, e é ali que você tem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali era quando ele escreveu o batismo em nome de Jesus, que era o grego. Porque Jesus era o latim, mas a coisa veio clareando. Quando Deus vem com um novo nome, eles querem ressuscitar o antigo. E Deus já tem novo nome. É exatamente o que aconteceu nesse tempo.
Deus tem novo nome. Eles estão querendo dizer, não, é só Jesus. Não, agora é Brana. Eles querem dizer, os hebraicos dizem, não, é Yeshua ou Yehoshua. Não, agora é Brana. Isso foi. Deus trabalhou com isso. Está em São João, capítulo 19, verso 20. Já foi escrito em 3 idiomas. Grego, latim e o hebraico. Foi escrito em cima da cruz. É porque Deus ia sair do hebraico e passar para o grego-latim. E é o que chegou até nós. Porque durante todo esse espaço de tempo, o império é romano. Então teve que chegar, e Deus sabia, vai chegar dessa forma. Não adianta eles falar, mudou. Foi Deus quem fez isso. Deus quem fez. E o novo nome agora também foi Deus quem fez isso. Mudou outra vez. Certo? Agora já não é mais Jesus, é Brana. É novo nome, não é mais o antigo. O antigo eu uso porque eu já fui curado no nome dele, fui salvo no nome de Jesus. Irmãos, tudo já aconteceu. Você não fica jogando isso para frente que vai acontecer, não. Você não vai ser salvo, você já foi salvo. Você não vai ser perdoado, você já foi perdoado. Você não vai ser curado, você já foi curado. Tudo isso está no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para você ser raptado, a fé para o rapto está nos trovões. Assim diz o profeta, a fé para o rapto está nos trovões. E por que você não crê? 75 do primeiro selo. É só tomar a mensagem do profeta e você vê, você diz, eu tenho a fé de Jesus. Isto era a fé que Pedro tinha no dia de Pentecostes. E aquilo serviu para aquele tempo. Mas hoje, para arrebatamento, não serve. Por isso Deus tinha que mandar o 7º anjo revelar o Apocalipse, que ninguém nunca soube durante esse espaço de 2 milênios. Ninguém soube, mas Deus mandou um profeta para revelar o Apocalipse e trazer um novo nome para nós. Agora, muita gente que já viveu no nosso meio está engasgado com o novo nome. Outros falam novo nome assim de qualquer jeito. Não, você tem que saber o significado. Você tem que saber que aquilo ali é para fé, para rapto. Sem crer no novo nome, nem fé de rapto eu tenho. Fé de rapto é fé que os trovões foram revelados. E eu creio que os trovões foram revelados. Procura o povo da mensagem, pergunta para eles, os trovões foram revelados? Já aí começa a engasgar. Foi ou não foi? Se eu falar foi, ele vai perguntar, o que é? Eles ficam assim, hein? Não sabem. Aí vamos fazer que nem Pierre Grim. É uma revelação futura. Então já chegou o futuro. Já. É uma revelação futura. Vocês no sul ouviram essa mensagem através de Pierre Grim, que andou com o profeta. Eles disseram para ele, tem um homem aqui no Brasil que diz que sabe o que são os trovões. Ele disse, se ele sabe, então ele sabe mais do que eu. Mas ele não falou assim, por dizer que ele sabe mais do que eu. Ironicamente, né? Quer dizer, você acha que ele sabe mais do que eu? Eu não sei. É isso que ele pensou na hora. Eu não sei. Você acha que ele sabe mais do que eu? Então, e se ele soubesse que nós sabemos, sim. Ele andou com William Brana, mas nós sabemos que o novo nome é Brana. Ele andou, ele dormiu com William Brana. Ele pescou, ele caçou com William Brana. Mas nós é que cremos que Deus era William Brana. Deus estava numa carne. Aquele era o dia de Apocalipse 10, de 1 a 7. Hoje é o dia de Apocalipse 10, de 8 a 11. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por esta importância que damos a este dia, Senhor. Dia da revelação, que tudo foi claro para nós, Pai. Até os dias do seu profeta William Brana, o Senhor revelou tudo, mas não podia falar o que era.
Mas agora, neste dia, é tão importante para nós, Senhor, que nós estamos falando o que o Senhor diz para o seu profeta não falar naquele dia, porque não era o dia da América para ouvir isto, é o dia do Brasil, é o dia da língua portuguesa. Onde você está me ouvindo, Deus está falando com você agora, que novo nome é Brana, que o sétimo selo foi revelado, que os 7 trovões foram revelados, que o sétimo selo era a vinda do Senhor em carne humana, em William Brana. Obrigado, Senhor, porque nós cremos nestas coisas. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.